muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Cinepsi, em que eu avalio alguns filmes sob a ótica da psicologia. E o filme de hoje é Ted Bundy, a irresistível face do mal. Bom, este filme é um filme clássico de serial killers. Bom, histórias de serial killers, né, ou matadores seriais, né, que matam várias pessoas mais ou menos do mesmo jeito, são histórias que chamam muito a atenção do público de um modo geral. E eu acho que chama a atenção do público porque a primeira coisa que a gente pensa é: será que existem pessoas capazes de fazer isso? Sim, existem. E infelizmente existem algumas histórias por aí que a gente conhece, né? Existem alguns casos pelo mundo, existem alguns casos aqui no Brasil também. O Febrônio Índio, que era um dos primeiros aí serial killers brasileiros de muito tempo atrás, o Maníaco do Parque era outro serial killer brasileiro, e alguns outros espalhados pelo mundo que a gente conhece. E o filme do Ted Bundy, ele é um filme baseado em fatos reais. Conta realmente a história de um serial killer que matou uma série de mulheres na década de 70 nos Estados Unidos. E esse serial killer, ele foi a julgamento e foi executado na década de 80. E foram lançados 2 livros sobre a história dele, né? Eu tenho aqui o título dos livros: Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, e Conversas com o Assassino, as gravações de Ted Bundy. Então, desses 2 livros saíram uma série e saiu o filme, né? Então saíram uma série e o filme como produções baseado em fatos reais. E o que a gente vai analisar aqui é do filme, tá bom? O Ted, ele era considerado um cara carismático, bonito, de bom papo, sabe? Como muitos desses serial killers são conhecidos, né? Por essa habilidade deles. E a história conta que ele usava de alguma incapacidade, usava tipóio, às vezes muleta, ele usava de alguma incapacidade, de todo o charme dele, para poder então atrair as vítimas para aí ele acabar matando-as. Bom, contam aí esses 2 relatos que ele matava então essas vítimas, né, sempre mulheres, mantinha relações sexuais com elas antes de morrer e também depois que elas já morriam. Então contam aí os relatos que ele depois voltava às cenas dos crimes e ainda mantinha ali relações já com o cadáver, e que ele fazia isso até que o cadáver estivesse num estado de decomposição. E aí depois disso é que ele ia atrás então de novas vítimas como uma forma de ter cadáveres frescos. Sabe? Bem assustadora essa história, né? Mas enfim, é o que conta aí da história do Ted. Bom, pelos relatos, o Ted era um cara frio, cruel, sem nenhuma característica de remorso, e ele confessou 30 mortes, mas acredita-se que ele tenha matado cerca de 100 mulheres, e dessas 30 que ele confessou, pelo menos 12 delas ele decapitou, ou seja, tirou a cabeça. E inclusive algumas dessas cabeças foram encontradas no apartamento dele. Então, além de tudo, ele ainda meio que colecionava essas cabeças. Bom, bem cruel, não é? Mas isso não mostra no filme, tá? Eu acho que por algum motivo, até para não chocar muito, essa história da necrofilia praticamente não aparece no filme. A história das decapitações aparece numa menina, mas isso era um ritual comum dele, tá bom? Bom, vamos então analisar aí a história do Ted sob a ótica do filme. Olhando as características então do Ted, vou mostrar aqui algumas fotos do personagem do filme e do Ted mesmo, do Ted Bundy o real. Eles eram bem parecidos, acho que ficou bem semelhante essa caracterização do personagem, né? E ele tinha ali todo um jeito clássico dos serial killers, né? Então ali, como eu falei, ele era bonito, carismático, ele falava bem, era alto, envolvente, e uma característica muito presente nele era a teatralização. Nem sei se tem essa palavra, mas acho que vocês entenderam. Ele era muito teatral. Sempre quando ele fazia alguma coisa, ele meio que dava um show. Tanto é que o filme retrata muito bem, e isso tá presente nos livros, inclusive no final do filme mostra trechos do julgamento dele real.
Since I have been in Dade County, I've been allowed to... Shake your finger at me, young man. Don't shake your finger at me, young man. Ele fez daquele julgamento dele um verdadeiro show. Claro que também isso foi meio que proposital, porque, ao que me parece, foi um dos primeiros julgamentos que foi televisionado ao vivo para todos os Estados Unidos e tal. Ele aproveitou de tudo isso e fazia um verdadeiro show. Então ele tinha aquele sorriso sarcástico, sabe? Ele tinha todo ali o jogo de mãos, de corpo, a roupa dele sempre impecável no filme, né? Para um cara que tava ali à beira de ser executado, tá sempre com aquela roupa impecável. Inclusive, uma das cenas, assim, que mostra toda a eloquência e o show dele foi na hora que ele demite o advogado. I am, in fact, not guilty, and I demand the discharge of my roundly inept counsel, as is my right under Ferretta versus California. Na vida real, não aconteceu exatamente dessa forma como mostra no filme, mas aconteceu de fato que ele despediu o advogado e ele mesmo assumiu a sua defesa, né? Disse que ele havia estudado direito e também psicologia, então como ele havia estudado direito e ele havia estudado muito, principalmente na cadeia, ele ficava estudando bastante, ele conseguiu então assumir a sua própria defesa e ele sempre tinha esse comportamento teatral, com aquele riso sempre sarcástico, sabe? Como do tipo, eu tô aqui à beira de ser colocado no corredor da morte, mas eu estou rindo. Falando do filme, das evidências que o filme mostra de que era ele mesmo o assassino, o filme ele não deixa claro. Só tem uma única cena que o filme deixa claro, ou induz você a pensar que pode ter sido ele mesmo o responsável pelas mortes. Mas ao longo de todo o filme, se a gente não sabe que isso foi baseado em fatos reais, e se a gente não lê o título do filme também, né, A Irresistível Face do Mal, é esse o título? O título do filme já mostra que ele é o culpado, mas se você for olhar as cenas, a gente não tem evidência de que ele é que tenha cometido as mortes, porque de fato não mostra. Só vai mostrar uma coisinha e outra lá no final, nos últimos 10 minutos do filme. Mas ao longo do filme você fica, gente, será que é esse cara mesmo que tá matando? Porque realmente não mostra. A única parte do filme que mostra é quando ele vai pra uma faculdade, aí vai numa balada com duas meninas, aí aparece ele com essas duas meninas, mas isso já é da metade do filme pra frente. Aparece ele com aquelas duas meninas e logo no dia seguinte é noticiado no jornal: duas meninas estudantes e tal foram encontradas mortas e tal. Então nessa cena é a primeira vez que se fala, nossa, então tem uma evidência de que tenha sido ele mesmo. Então, e eu tava lendo algumas coisas sobre a história do Ted, e aí fala que o filme, assim como ele omite outras coisas, ele omitiu também um pouco da história do Ted com a namorada Liz, porque no filme aparece eles sempre muito harmoniosos, né, carinhosos e tal, sempre ali numa convivência legal, ele fazendo comida, cuidando da filha dela e tal, mas conta que a história verdadeira não era essa, que houveram sim situações em que ele se mostrou bastante agressivo e que a Liz começou a desconfiar dele. Inclusive, teve algumas vezes que ele agrediu ela e conta que teve uma cena que ele colocou fogo na casa dela como um modo de matá-la, né? Ele queria matar. Então, essas partes o filme não mostra. Essa parte aí desse conflito que existia entre o Ted e a namorada Liz. Durante todo o filme, então, ele permanece negando. E assim, fica até estranho porque como é que ele nega e todo mundo continua prendendo, né? Prende e vai a julgamento e tal. E aí o filme acaba mostrando uma única cena de confissão, que foi aquela cena já lá no final que a Liz vai visitá-lo na prisão, já com a sentença de morte já decretada, e aí ele escreve no vidro, né, porque ela pergunta como é que você fez isso, de uma das meninas que estava decapitada, e aí ele disse que foi com uma cera. Aquela confissão, ela não existiu, tá? Na vida real, aquilo não aconteceu. A Liz nunca foi visitar ele na prisão depois dessa condenação e não foi dessa forma que ele confessou. Na verdade, houve sim uma confissão, mas ela aconteceu dias antes da execução da pena de morte e ele
tinha como intuito de retardar essa execução. E no final ele conseguiu até retardar um pouco, mas não conseguiu evitá-la. E ele foi morto então em 89, 10 anos depois do julgamento e da condenação. Aquela outra namorada dele, né, que no final casou com ele, conta a história que realmente eles se casaram daquela forma como mostra no filme, né, lá ali no meio do julgamento. Will you marry me? Your Honor. Yes. Then I do hereby marry you. Are you shitting me? Objection! Your Honor. E ela teve sim uma filha com o Ted, inclusive tem fotos na internet dessa filha dele. E aí também conta que acho que uns 2 ou 3 anos antes da execução dele, a esposa dele e a filha acabaram saindo dali e meio que sumindo do mapa como uma forma de não serem mais vinculadas a ele, né? E aí então conta-se no filme uma história bem parecida com o que foi na realidade, com os toques ali, né, do diretor, com os toques inventados, mas apesar disso, eu achei que o filme conseguiu em 2 horas descrever muito bem a história desse serial killer americano. E também achei que foi sábio que eles não tivessem mostrado em detalhes as mortes, né? Porque embora seja uma história bem trágica, não é um filme que jorra sangue para todo lado, então isso é uma parte boa. E também essa omissão da história da necrofilia eu acho que também foi adequado, porque esse é um tema bastante complicado da gente lidar com ele, né? Então acho que essas omissões aí propositais do filme foram boas e acho que ficou bem interessante as inserções que eles fizeram, desde que a gente saiba que essas histórias aí não aconteceram na vida real. E aí, me conte, você gosta de história de serial killer? Vive lendo por aí livros de serial killer? Comenta aqui embaixo quais foram os melhores livros ou filmes que vocês assistiram aí nessa área. Eu espero que vocês estejam gostando, que compartilhem com os amigos e colegas, e se você ainda não assistiu os outros filmes da série, eu vou deixar linkado aqui para você ir lá e assistir, tá bom? Um grande beijo e até o próximo!